Boas, galerinha da Macarini, hoje vamos falar sobre mol. Vamos falar sobre massa atômica, massa molecular, numerosidade e quantidade de matéria, constante de Avogadro, mol, massa molar e volume molar. Vamos lá. Massa atômica. Ela diz respeito à massa de um átomo apenas. Por exemplo, como já foi estudado ano passado, lá o hidrogênio tem massa 1, o nitrogênio 14, o oxigênio 16, por exemplo, né? Massa molecular diz respeito a quando os átomos se juntam formando moléculas. Lembram disso do ano passado também, né? Massa molecular, então, por exemplo, H2O, a água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, o hidrogênio tem massa, 1 unidade de massa atômica, e oxigênio 16. Então, 2 hidrogênios mais 1 oxigênio, eu tenho 18 unidades de massa atômica. Tá, ok? Numerosidade e quantidade de matéria. Diz respeito a quantas unidades de cada item que eu estou estudando. O Avogadro, ele foi um filho de advogado, se formou advogado também, mas ele foi um cientista. Ele estudou muito essa relação entre numerosidade e quantidade de matéria, para que eu tenha o mesmo número apenas com unidades diferentes, né? Quanto eu precisaria para que eu tivesse, ao invés de uma unidade de massa atômica, quanta matéria eu tenho que juntar para que eu tenha 1 grama dessa matéria? Então, esse número de Avogadro, ele evolui junto com os avanços científicos. Ele não tinha muitos recursos na época. Ele proporcionou para que posteriormente fossem feitos mais estudos e por isso o número de Avogadro, por causa que esse carinha aqui, ele viveu praticamente a vida dele enclausurado em laboratórios, por que será, né? E ele proporcionou então as bases para depois se definir o que seria esse número, quanto seria. Conforme vai evoluindo então os avanços científicos, a gente vai tendo maneiras mais precisas de trabalhar com a matéria, tecnologias melhores, esse número também vai alterando um pouquinho, tá? Aproximadamente 6,02 vezes 10 na 23. O que é isso aqui, ó? São 602 sextilhões, 214 quinquilhões, 90 quadrilhões, trilhões, bilhões, milhões, mil de unidades. Ok? Vamos lá. O mol. O mol é uma quantidade de matéria que foi estipulada, então, que ele vale 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Assim como a gente trabalha com diversas unidades no dia a dia, por exemplo, se você for comprar feijão, você não vai comprar um feijão por unidade, não vai ficar contando os grãozinhos de feijão, você vai comprar ele pela massa dele, por quilos, né? Então, feijão você compra por quilo. Se você for comprar um refrigerante, você não vai contar quantos átomos tem lá dentro, você vai comprar ele pelo volume que ele ocupa, por litros. Se você for comprar ovos, você vai comprar por dúzias. Então, dúzia é uma quantidade de matéria que foi estipulado, né? São 12 unidades. Assim tem a centena, o milhar, a dezena. O mol também é uma dessas medidas, então, que vale 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Do que? Normalmente para tratar com átomos, moléculas ou íons. Quanto vale a massa de 1 mol? A massa molar? Depende do que você está analisando. Se for, por exemplo, a água que foi estudado antes, né? Que são 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio. 18 gramas. Ó. Se fosse uma molécula apenas de água, apenas uma molécula de água, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, eu estaria falando em 18 unidades de massa atômica. 1 mol de água, de H2O, são 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água. Isso dá 18 gramas. Então eu tenho o número igual, 18, 18. Só que se você estiver tratando de uma molécula apenas, são 18 unidades de massa atômica. Se você estiver trabalhando com 1 mol, são 18 gramas. Então o que vai mudar é a unidade que você está trabalhando. E assim, se você pegar outras moléculas, ou pegar átomos, ou pegar íons, depende dos elementos que você estiver trabalhando aqui. Vai mudar a massa molar. E o volume molar. Quando a gente estiver trabalhando lá com gases, a gente vai estudar mais a fundo isso. Mas 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupam 22,7 litros.
Isso quer dizer o quê? CNTP, lembra como foi estudado ano passado também, né? Condições normais de temperatura e pressão. Se você pegar um livro mais antigo, vai ser 22,4. Por quê? Porque antigamente se utilizava a IUPAC, que é quem determina como é que funciona a química no mundo inteiro, ela determinava que o sistema internacional utilizasse 0 graus Celsius nas condições normais de temperatura e pressão e um ATM, uma atmosfera. Hoje não é mais assim. Hoje a gente utiliza o bar. Então, há uma pequena diferença entre uma atmosfera e um bar. E essa pequena diferença faz com que mude aqui de 22,4 para 22,7. Mas o exercício sempre vai dizer se você está trabalhando com ATMs, 22,4, ou com bar. Você vai utilizar 22,7. Ok? Vamos fazer agora então alguns exercícios. Eu deixei uma listinha de exercícios. Eu peguei 2 dos mais complicadinhos aqui para explicar para vocês, para a gente tirar algumas dúvidas. Os outros são relativamente mais fáceis. Primeiro, então, vamos definir o básico, né? Então, o que já foi visto. 1 mol ele pode ser interpretado como 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Eu posso utilizá-lo como 22,7 litros quando for gás nas condições normais de temperatura e pressão, ou eu posso trabalhar com a massa dele, com m gramas. A massa molar, então, vai depender da fórmula que eu estou utilizando, do que é, vai dizer se é um carbono, se é uma molécula, se é um átomo, se são íons, então depende do exercício. Mas qual professor que eu vou utilizar? Vai depender do que o exercício estiver colocando, né? Ok? Vamos lá para os exercícios, então. A questão 1, então, nos diz: a substância peróxido de hidrogênio, H2O2, mais conhecida como água oxigenada, é instável e se decompõe formando água e oxigênio. Esse oxigênio liberado reage com a melanina, pigmento que dá cor aos cabelos, quebrando as moléculas e alterando a cor dos fios. Texto inicial, texto base que sempre dá no Enem. Agora vem o que interessa. Uma pessoa que deseja descolorir os cabelos utilizou 50 ml de água oxigenada. Determine a massa e a quantidade de matéria, quantas moléculas são. Então, o que ele deu? 50 ml e um dado aqui embaixo. O que ele pede é a massa e as moléculas. Ele deu aqui embaixo o quê? Considere a densidade da água oxigenada em questão como sendo 1,36 gramas por centímetro cúbico. Vamos lá, vamos ter que começar a transformar, né? Centímetro cúbico, eu preciso saber em ml e em gramas. Então, vamos transformar para ml. Eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, a densidade dela vai ser 1,36 gramas por ml. Tranquilo. Eu tenho também, então, vamos lá. São 50 ml. Eu quero saber quantas gramas dá. Bom, se para cada ml é 1,36, então é 1,36 vezes 50. Calculadora vai me dar aqui, eu tenho 68 gramas de água oxigenada. Primeira questão resolvida. Qual é a massa? Ela passou 68 gramas de peróxido de hidrogênio nos cabelos. Ele pergunta também quantas moléculas. Bom, então eu vou ter que fazer a relação, né? Eu sei lá que 1 mol pode equivaler a 6,02 vezes 10 na 23 unidades, no caso moléculas, né? Pode ser também 22,7 litros se for gás na CNTP, ou pode ser também a massa em gramas. Só troco a unidade. Aí vai depender da fórmula em questão. Bom, qual é a fórmula? A fórmula é H2O2. Eu sei que hidrogênio, quem não lembra, então pode pegar a tabelinha periódica e procurar. Hidrogênio tem massa 1 unidade de massa atômica. Oxigênio tem massa 16 unidades. Então, H2O2, 2 oxigênios e 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2 mais 2 vezes 16, 32. Isso vai me dar 34 gramas num mol de água oxigenada. Então, agora é só fazer a relação. Vamos lá. Então, a massa molecular são 34 unidades, a massa molar, 34 gramas. Eu sei que em 1 mol eu tenho 34 gramas. Se eu tenho 68
gramas, eu vou ter quantos mols? X, então, vou botar X aqui, mol, não, X. X vai valer 68 vezes 1 dividido por 34. Isso na calculadora, ou de cabeça, vai dar 2 mols. Bom, se em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Em 2 mol, vou ter o dobro, né? Então, X vai ser 12,02 vezes 10 na 23 unidades. No caso, moléculas. Vamos passar para a notação científica? 1,202 vezes 10. Se eu diminuir uma casa aqui, eu aumento uma lá. 24 moléculas. Mimi? Mimi? Para! A questão 2 nos diz o seguinte: em 250 ml de água de coco, há 20 mg de cálcio, 23 mg de sódio e 156 mg de potássio, além de outros componentes químicos. A soma do número de átomos de cálcio, sódio e potássio existente nesse volume de água é... E te dá as 5 opções. Primeiro, eu não trabalho com miligramas, eu tenho que trabalhar em gramas. Então, vamos lá. Eu tenho 20 miligramas de cálcio, eu tenho 23 miligramas de sódio e 156 miligramas de potássio. Isso nos dá 0,02 gramas, 0,023 gramas e 0,156 gramas. Se você pegar lá na tabelinha periódica, você vai ter que o cálcio, qual é a massa atômica do cálcio? Massa atômica é 40. Massa atômica do sódio. Massa atômica do sódio é 23. E a massa atômica do potássio é 39. Vou precisar saber esses valores aqui para resolver o exercício. Ele está me pedindo quantos átomos existem somando os três. Vamos lá, então. Primeiro, eu sei que em 1 mol de cálcio, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 átomos de cálcio. Isso nos dá 40 gramas de cálcio. Então, eu vou fazer a relação sempre. 1 mol pode ser 6,02 vezes 10 na 23, pode ser também 22,7 litros do gás, ou pode ser também a massa da determinada molécula ou determinado átomo. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a relação de quantidade e massa. Então, 6,02 vezes 10 na 23 equivalem a 40 gramas. 0,02 gramas, 0,02 gramas equivalem a X. Então, eu tenho que, fazendo a conta, X é igual a 0,02 vezes 6,02 vezes 10 na 23, dividido por 40. Isso vai nos dar 0,00301 vezes 10 na 23 átomos. Beleza? Por enquanto, eu vou deixar nesse formato aqui para poder somar com os outros. Fazendo em relação ao sódio. 1 mol vai ter 6,02 vezes 10 na 23 átomos de sódio.
Somando 0,00301, 0,00602, 0,02408, tudo vezes 10 na 23 átomos. Isso vai me dar 0,03311 vezes 10 na 23. Passando para a notação científica, então eu vou passar duas casas para lá, vou aumentar duas casas aqui, diminuo duas casas aqui, vai ficar 3,311 vezes 10 na 21 átomos. Então, letra D. Espero que tenham conseguido compreender o funcionamento básico das questões. Tem mais questões na playlist. Tem uma playlist de vídeos dando seguimento ao conteúdo de Química. Próximo conteúdo, estequiometria. É necessário saber fazer essas relações, essas transformações molares. Então, até mais.